Beleza, terceirão. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo. Gente, quando nós falamos em mercantilismo, é importante que a gente tenha algumas referências na nossa cabeça. A primeira delas é de que o mercantilismo ele não pode ser reconhecido como um sistema acabado, fechado de organização socioeconômica, como nós nos referimos ao feudalismo ou ao capitalismo. O mercantilismo não pode ser caracterizado como um modo de produção acabado. Não. Na realidade, quando nós falamos em mercantilismo, nós estamos falando não de um modelo de sistema socioeconômico. Quando nós falamos de mercantilismo, nós estamos falando de um conjunto de práticas econômicas. Olha bem, um conjunto de práticas, não um sistema, mas um conjunto de práticas. E essas práticas econômicas, elas se revelaram naquele momento de transição de um modelo econômico que estava em decadência, o feudalismo, para um novo modelo econômico que futuramente será o capitalismo. Então, o mercantilismo ele pode ser encarado como um pré-capitalismo, uma fase anterior ao capitalismo. E nessa fase anterior ao capitalismo, a gente tem que pensar numa coisa. Mercantilismo. Percebe o nome? Mercantilismo, você tem que pensar mercado, mercadoria, mercador. São referências de quais atividades econômicas, gente? Quando eu falo em mercado, quando eu falo em mercadoria, quando eu falo em mercador, eu estou falando de atividades comerciais. Eu estou falando da prática do comércio. O mercador é o comerciante. A mercadoria é o produto comprado e vendido. O mercado é o espaço dessas relações de compra e venda. Então, por isso que também alguns se referem ao mercantilismo como uma fase comercial do capitalismo. Então, vocês vão ouvir falar em pré-capitalismo, a fase anterior ao capitalismo. Vocês vão ouvir falar em capitalismo comercial, o capitalismo, todo ele centrado exclusivamente na prática do comércio. E até mesmo na sociologia se fala em acumulação primitiva de capital. Olha bem, acumulação primitiva de capital, acumulação de capital, obtenção de lucro através das práticas comerciais. Mas essa obtenção de lucro não gerou a esses mercadores, a burguesia, condições de fazerem grandes fortunas. Portanto, é uma acumulação de capital ainda primitivo. Ainda primitivo. Então, mercantilismo, pré-capitalismo, capitalismo comercial, acumulação primitiva de capital, todas essas expressões revelam essas práticas econômicas que aconteceram
né, entre os séculos XV e XVIII. Naquela fase que a gente reconhece como, né, a Idade Moderna, que é aquele período de transição de um modelo que já estava na sua fase de decadência, o feudalismo, para um modelo que vai se constituir séculos mais tarde, o capitalismo. Beleza? Então, essa é a primeira situação que vocês têm que compreender. Segunda coisa, você tem que compreender também que o mercantilismo, ele era, essas práticas econômicas caracterizaram a política econômica das monarquias absolutistas. Então, quando nós falamos em antigo regime, você tem que pensar no quê? O que caracteriza o antigo regime? Na estruturação política dos estados, o absolutismo. E na estruturação econômica desses estados absolutistas, as práticas mercantilistas. Então, quando a gente fala do antigo regime, esse nome que os iluministas começaram a utilizar para criticar aquele modelo, né, de reinos europeus, né, é a maneira como se organizava politicamente e economicamente as monarquias europeias entre os séculos XV e XVIII. Politicamente, o absolutismo. Economicamente, o mercantilismo. Portanto, daí também vai ser importante que a gente reconheça uma coisa. Quando nós falamos em mercado, mercadoria, mercador, compra, venda, importação, exportação, comércio, expansão marítima comercial, o comércio das especiarias, o tráfico de escravos da África para a América, a produção em larga escala, né, de produtos como a cana-de-açúcar para o mercado do açúcar na Europa. A intensidade na extração de ouro, prata, numa Europa que se monetarizava. Ora, gente, tudo isso nos revela um agente, um grupo social, que é quem está à frente desse processo. E é claro, se eu estou falando de mercadores, eu estou falando da burguesia. Então, lembra de 2 videoaulas atrás, quando nós caracterizamos o modelo absolutista, e eu coloquei para vocês o quê? A centralização do poder nas mãos dos reis passava necessariamente por medidas que, de alguma forma, beneficiaram as práticas comerciais. Então, o estabelecimento de moeda única, de sistema nacional de impostos, de uma padronização de pesos e medidas, foi ótimo para a burguesia, que enriqueceu, que teve condições de acumular capital? Sim. E fortaleceu o Estado, fortaleceu esse Estado centralizador à medida em que o enriquecimento da burguesia gerava grandes arrecadações para esse rei absolutista? Sim. Então, essas medidas econômicas, elas garantiam às monarquias
condições de acumular capital. Através dos lucros obtidos com as atividades comerciais. E numa época em que essas atividades comerciais estavam diretamente associadas aos interesses colonialistas dos reinos europeus sobre os seus impérios coloniais na Índia, na África, mas particularmente, principalmente na América. E isso enriquecia a burguesia e fortalecia a centralização do poder nas mãos dos reis. E a gente tem que considerar que o mercantilismo, essa política econômica do Estado, revelada por determinadas práticas, ela passou por muitas transformações nesse período entre o século XV e o século XVIII para adequar essas práticas à realidade de cada reino europeu. Então, quer dizer, como vai se expressar o mercantilismo em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França, na Holanda? São formas diferentes, são práticas diferentes da política mercantilista. Por quê? Porque as realidades desses países são diferentes. Eu não posso querer que o tipo de mercantilismo realizado pela Espanha, que encontrou na sua área colonial aqui na América, do México Azteca até a região de Peru, Bolívia, Colômbia, incaica, encontrou uma quantidade de metais preciosos absurdo. É óbvio que o mercantilismo espanhol ele tendia para uma valorização maior do metalismo, porque eles tinham um acesso gigantesco a metais preciosos. Mas eu tenho que considerar e reinos como uma França, uma Holanda, que não tiveram áreas coloniais com grande, com imensa oferta de metais. Eles precisarão investir mais numa prática de incentivos à manufatura, à futura indústria. Eles precisam pensar de uma maneira diferente as práticas mercantilistas deles. Então a gente tem que pensar que as práticas mercantilistas elas foram diferenciadas de um país para outro. E elas se transformaram no decorrer do tempo em cada uma dessas regiões. Ok? Agora, é inegável que mesmo com essas diferenças, mesmo com essas transformações, o mercantilismo ele possuía algumas características básicas. E essas características e dessas características do mercantilismo, 6 delas são aquelas que
na condição de um vestibulando, você tem obrigação de saber identificar numa determinada questão, a partir de um texto, a partir de uma proposição, a partir do estudo de um caso, você tem obrigatoriamente que identificar corretamente 6 características do mercantilismo. E eu sei que algumas vezes a gente se atrapalha com isso, porque vocês vão ver que essas características, muitas vezes, elas, uma se embaralha com outras. Mas a gente precisa compreender essas características. E a primeira delas? A primeira delas é a mais óbvia de todas. O intervencionismo estatal. Então, autoexplicativo. O Estado intervém. Se eu estou falando de mercantilismo como um conjunto de práticas econômicas, eu estou dizendo que o Estado intervém nas práticas econômicas. Se nós falamos que o mercantilismo ele é a política econômica dos Estados absolutistas, e os Estados absolutistas são personificados na figura do rei, então eu estou dizendo que o Estado, através do rei, intervinha diretamente nas práticas econômicas. Então veja bem, não havia nenhuma condição de uma economia liberal. Então, fica atento a isso. Tudo bem, né? A burguesia foi beneficiada com a centralização, porque a centralização significou uma única moeda circulando no país inteiro. Porque a centralização significou um padrão para peso e medida, que gerou possibilidade, né, desse mercador se planejar, formar estoques. Né? Foi beneficiada porque se estruturou um sistema nacional de impostos, diferentemente do período feudal, em que cada feudo, em que cada feira que eu participava, eu tinha que pagar os mesmos impostos que eu já havia pago nos feudos anteriores. Agora, lembra o que a gente falou. Apesar dessas práticas terem beneficiado a burguesia, lembra, a burguesia não se tornou titular de direitos políticos, sociais e nem mesmo direitos econômicos. Porque eu não tenho liberdade econômica, o rei intervém. Então é aquela velha história, o rei vai estabelecer ações e medidas de intervenção nas práticas dos agentes econômicos do seu país para proteger os interesses do seu país, do seu Estado. Então ele vai estabelecer monopólios comerciais, ele vai estabelecer medidas protecionistas para proteger os interesses do Estado. Então vamos pensar, vamos fazer uma relação simples com a história do Brasil. Os primeiros colonos que vieram para o Brasil, eles vieram com o Estado português, o rei português, tendo deixado claro no foral, no documento do colono, que ele era obrigado a produzir cana. Então ele não tinha liberdade de produção. Foi deixado claro no foral que ele tinha que obedecer o pacto colonial e vender toda a sua produção para agentes autorizados por Portugal. Então ele não tinha liberdade de vender para quem ele bem entendesse, mesmo que uma pessoa não autorizada por Portugal pagasse mais. Então, é claro que o intervencionismo estatal era uma obviedade, porque o mercantilismo
é uma política econômica do Estado absolutista. E o Estado absolutista se caracteriza pelo poder absoluto dos reis. Segunda característica também é muito simples de se entender, que é o metalismo. Pessoal, entenda que nesse período moderno, nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo, entenda que a ideia de riqueza ela foi se transformando. No feudalismo, o que era indicador de poder e riqueza? Terra. Com a desestruturação do modelo feudal, eu tenho um repensar dessa medida de riqueza e poder. E nesse repensar, a mentalidade mercantil acabou gerando uma nova percepção do Estado. E qual era essa nova percepção? A medida de riqueza e a medida de poder não é a terra, mas é a quantidade de ouro acumulada por um país. Então, quanto mais ouro tiver acumulado um determinado país, mais rico, mais poderoso ele é. Se estabeleceu um padrão para as moedas, era o padrão ouro. Então as moedas elas eram cunhadas em metal precioso. Era o princípio do vale quanto pesa. Então, veja bem, então a moeda tinha o valor porque pelo metal em que ela foi cunhada e o peso que ela tinha. Então, se nós estamos falando de um período em que o comércio está bombando, o comércio está bombando, especiarias do Oriente, cana no Brasil, tráfico de escravos da África para a América. Nesse momento em que eu tenho o comércio se intensificando, vamos considerar, gente, eu preciso de moedas. Porque a relação comercial se faz não na troca produto por produto, isso é escambo. A relação comercial se faz com a intermediação da moeda nas trocas. E se a moeda é cunhada em metal precioso, então eu tenho que ter grande quantidade de metal circulando no país. Então, essa era a ideia. Ouro, prata, em grande quantidade. Daí vocês começam a compreender agora por que a primeira procura, a primeira busca dos europeus quando desembarcam nas suas colônias na América, a primeira busca é por metal. Tem metal? Beleza, se tem metal, ótimo. Se não tem metal, pô, que pena, vamos tentar uma outra coisa. Mas a primeira busca para a exploração era o metal. E aí, quem realmente vai se destacar é a Espanha. Por isso, gente, que algumas vezes vocês vão ter questões que falam, que utilizam a expressão bulionismo. Quando a gente fala de bulionismo, bulionismo é o metalismo que foi praticado especificamente na Espanha. Tem esse nome numa referência a moedas que circulava na Espanha, que era o bulhão. E a Espanha, ela teve muita sorte, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, ela encontrou do México até a Bolívia áreas de minerações, áreas de mineração de ouro e prata abundantes. E a Espanha se deitou em cima disso e achou, cara, estou podendo.
né? Eu tenho colônias que me geram uma quantidade absurda de ouro e prata. Mas a Espanha se deu mal. Né? Logo se percebeu que não bastava acumular ouro e prata. Se fosse assim, a Espanha devia ser a maior potência econômica do mundo hoje. Mas a Espanha ficou para trás. E por que a Espanha ficou para trás? Justamente por uma razão. A Espanha, e Portugal também fez isso, eles agiram como aquele rico bobo. O que eu quero dizer com o rico bobo? O rico bobo é aquele, está entrando dinheiro? Tá jóia, então o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar. Presta atenção. Existe uma coisa que se chama gasto e existe uma coisa que se chama investimento. O capital que entrou na Espanha e em Portugal da exploração colonial gastou. Em que, gente? Na sustentação de uma nobreza cortesã que não pagava impostos, que vivia em luxo e ostentação na corte, que não exercia nenhuma atividade produtiva. Então, não produz riqueza, não paga impostos, vive às custas de um Estado e vive de maneira luxuosa. Mas também ia no gasto com o clero, que não era muito diferente da nobreza. A instituição religiosa também revelava um grupo que não exercia atividades produtivas, que não pagava impostos e que era sustentado pelo Estado e sustentado com luxo e riqueza. Fora isso, vamos equipar as nossas armadas. A armada é a Marinha de Guerra. A Marinha de Guerra espanhola ficou conhecida no século XVI como a invencível armada das guerras de Filipe II. Então, quer dizer, vamos fazer um poderio militar gigantesco. Beleza? E vamos comprar o que nós não produzimos. Aí era o pior de tudo. Vamos comprar o que nós não produzimos. A gente não produz alimento suficiente, mas a gente tem ouro. Vamos comprar da França, que tem uma produção agrícola gigante. A gente não produz manufaturados, mas a gente tem ouro. Vamos comprar da Inglaterra, da Holanda, que tem uma produção manufatureira bacana. Então, com gastos absurdos em atividades que não tinham nenhum retorno e com gastos absurdos em importações por não investir na manufatura, o que aconteceu? Ora, entrava ouro, prata numa quantidade absurda, mas com a mesma velocidade saía. Fiquem espertos, porque o Enem gosta muito de um período do século XVII que teve um fenômeno que ficou conhecido como a Revolução dos Preços. E quando fala-se nesse fenômeno, que o Enem gosta muito, o PISME também gosta muito, mas aí é cobrado mais em relação ao módulo 2. Quando se fala na Revolução dos Preços, foi um processo inflacionário que teve na Europa no século XVII. Inflação, subida de preços. E subida de preços por qual razão? Normalmente a inflação
ela é resultante de crise. A revolução dos preços do século XVII não foi resultante de crise. A revolução dos preços no século XVII, o processo inflacionário do século XVII, ela foi resultado da esperteza de Inglaterra, de França, de Holanda, que percebendo a chegada absurda de ouro, principalmente vindo da América para a Espanha, percebia que a Espanha tinha uma quantidade absurda de ouro e precisava comprar produtos manufaturados porque não produzia o suficiente. E com o Estado abarrotado de ouro, eles têm dinheiro para pagar. O que fizeram os mercadores, os donos de manufaturas, os grandes agricultores franceses? O que fez essa turma, a turma das grandes manufaturas da Inglaterra, da Holanda, a turma da grande produção agrícola na França? Começou a subir os preços absurdamente, abusivamente. Processo inflacionário. O que aconteceu? Transferência de riqueza. Então, saía o ouro da América, chegava na Espanha e da Espanha acabava encontrando outros países onde aí houve investimento em manufaturas. Isso aqui eu estou falando em relação à Espanha por causa do bolionismo, mas vocês sabem na história do Brasil que isso aconteceu também com Portugal. Não é a troco de nada que um livro do Eduardo Galeano chamado As Veias Abertas na América Latina, que vocês veem em Sociologia, tem uma frase fantástica sobre o século XVIII, que é o século da mineração no Brasil, e que o Eduardo Galeano diz o seguinte: o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Lembra? Chegava recursos em Portugal, mas Portugal era igual à Espanha. Sem investimentos em manufatura, acabava tendo que dispor desses recursos para aquele país que era o seu maior credor, que era a Inglaterra. E aí, nos vem justamente por aí, por essa explicação do segundo fator, vocês já entenderam o terceiro fator. O terceiro elemento característico do mercantilismo, que é a balança comercial favorável. Não adianta eu acumular metal se eu gasto mais do que eu arrecado. Eu tenho que manter a minha balança comercial favorável. Pessoal, balança, sempre que aparece a palavra balança numa determinada expressão, ela estava se referindo àquelas balanças antigas, gente, como tem aqui na figura acima da minha cabeça. Aquelas balanças que se determinava o peso pelo quê? Pelo equilíbrio, entre duas balancinhas mantidas por uma haste. Então, quando a gente usa a palavra balança, balança revela a relação entre duas coisas. Se eu estou falando de balança comercial, a prática comercial fundamental é compra e venda. Mas quando eu estou falando de comércio entre países diferentes, compra eu chamo de importação e venda eu chamo de exportação. Para minha balança comercial ser favorável, significa eu receber mais pelo que eu vendo, pelo que eu exporto, do que eu gasto com
o que eu compro, o que eu importo. Então, é uma situação que é simples. Resumidamente, significa o quê? A gente tem que exportar mais do que importar. A gente tem que exportar, de preferência, exportar produtos manufaturados, porque são produtos com valor agregado, não são produtos baratos, como produtos básicos. Então, a gente tem que exportar em grande quantidade e exportar caro. E comprar, de preferência, não produtos com valor agregado, produtos já manufaturados, industrializados. Não. Vamos comprar a matéria-prima, que é barata. Vamos comprar os produtos ainda no seu estágio natural, porque é barato. E com isso a gente vai ter o quê? No final do ano, eu vou somar tudo que eu ganhei com as minhas exportações e vou ver que eu ganhei 100. E vou somar tudo que eu gastei com as minhas importações e vou ver que eu gastei 70. Então, ficou no meu cofre 30. Eu ganhei 100 e gastei 70. Ficou 30. Então, eu tive um superávit. A minha balança comercial foi favorável. É isso que a gente tem que ficar esperto. Não bastava, olha o exemplo lá da Espanha e Portugal no século XVIII. Não bastava o metalismo. Às vezes era melhor você ter, às vezes não, sempre, é melhor você ter uma relação comercial de exportações e importações favorável do que uma condição de um grande acúmulo de metal. Tá? Eu vou acumular metal, mas através das relações comerciais. Fiquem atentos a uma coisa. Essa prática da balança comercial favorável, que caracterizou muito bem a Inglaterra, a Holanda e a França, num modelo de mercantilismo que deu certo, comparando com os fracassos espanhol e português. Muitas vezes vocês vão ter questões, a expressão colbertismo para se referir à balança comercial favorável. É uma referência ao ministro de finanças da França no século XVII, o Jean-Baptiste Colbert, que é o cara que estabeleceu esse rumo para a economia francesa. E acabou gerando condições bacanas em que a transferência de capital de Espanha, Portugal, para França, Inglaterra, Holanda, acabou estabelecendo as novas forças europeias. Ok? A partir da quarta característica, são características mais técnicas, gente. As três primeiras são os elementos chaves do mercantilismo. Tá? As três primeiras que nós vimos. Intervencionismo estatal, metalismo e balança comercial favorável. A partir da quarta são coisas técnicas, simples. Protecionismo. Ora, gente, práticas protecionistas. O Estado interventor, ele vai estabelecer taxas alfandegárias. Quando eu falo de alfândega, quando eu falo de taxas alfandegárias, eu estou falando impostos, taxa, e alfândega é o porto, é a entrada de produtos estrangeiros no país. Quando eu falo, então, de taxas alfandegárias, eu estou falando de impostos sobre produtos importados. E, para proteger os interesses nacionais, muitas vezes os estados fazem até hoje uma prática de protecionismo alfandegário.
que é, né, o quê? Colocar, né, impostos para a entrada de produtos importados no país lá no topo. Impostos elevados. Vai dizer, pô, Luiz, mas aí você desestimula a entrada de produtos importados. O objetivo é esse. Eu quero desestimular a entrada de produtos importados. Eu quero fazer que esse produto importado, como ele entra pagando uma taxa muito grande, ele chegue no meu mercado a um preço muito elevado, porque eu quero proteger quem? Eu quero proteger o cara que está produzindo aqui dentro. Então, se esse produto chegar, esse produto, né, estrangeiro, ele chegar em menor quantidade, mais caro, isso vai ser vantagem para o produtor do país. Eu estou protegendo os interesses nacionais. Né? Prática comum e efetivada, praticada até hoje por diversos países. Né? Por diversos países. Né? Como, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, né, em relação a alguns produtos brasileiros, como a laranja. Vocês conhecem isso. Né? Então, fique esperto que muitas vezes aparecem questões, né, que fazem links entre o passado e o presente. E esse é um assunto bacana, a questão das taxas alfandegárias. Quinto, o monopólio. Ora, à medida em que o rei... Olha, está vendo como tudo, a partir da quarta... A partir da quarta característica, são características técnicas e são ações do Estado. É o rei que estabelece, né, as taxas alfandegárias para proteger o produtor interno, e é o rei que estabelece também a concessão, né, a concessão de monopólios sobre determinadas, né, mercadorias, sobre determinados setores da economia. Então, olha ali o que está escrito. Cabia ao Estado fazer concessões comerciais à burguesia, em troca de impostos. Em troca de impostos, essa burguesia passava a ter o direito do comércio exclusivo. Então, vamos lá. Né? Então, Pacto Colonial. Brasil, tudo que vocês precisarem e não produzirem aí, vocês têm que comprar de agentes autorizados por Portugal. Por exemplo, os escravos africanos. Você vai ter que comprar de traficantes portugueses. Por que vocês acham que foi substituída a mão de obra indígena pela africana? Ora, o que o Estado português ganhava com a escravidão indígena? Nada. O índio estava aqui, cabia ao colono simplesmente reduzi-lo à condição de escravo e estava pronto. Agora, com o escravo africano, aí ele ganha, porque ele vai conceder o direito de comercializar o escravo africano no Brasil aos traficantes portugueses. E aí era bom para esses traficantes que representavam parte da burguesia de Portugal, tinham o direito exclusivo de vender a sua carga de escravos nos mercados brasileiros e, em troca, pagavam impostos para Portugal. O Estado arrecadava mais. Pronto. A concessão de monopólios. A concessão de monopólios. Volto àquela primeira característica. Eu não tinha, no mercantilismo, uma condição de uma economia liberal. Não. O Estado intervinha estabelecendo práticas protecionistas para proteger os interesses nacionais e muitas vezes concedendo monopólios de determinados produtos a um grupo que tivesse condições de pagar por isso. Claro, gente. Sexta característica e a nossa última característica, colônia. A exploração da colônia. A gente sempre tem que lembrar que
Onde que nós vamos buscar o ouro? Na colônia. Onde que nós vamos estabelecer pactos, monopólios comerciais que beneficiem a burguesia da metrópole e, por tabela, geram arrecadação para o Estado? Colônias. Então, a colônia vai passar a ser o centro de sobrevivência das monarquias metropolitanas. Então, vamos entender. Só um exemplo. Na figura aqui que eu coloquei, a charge, tem lá o rei português com o Brasil na gaiolinha. E o Brasil é ali uma galinha, colocando ovos de ouro. É uma referência à mineração, mas não é só a mineração, é a própria expressão, a galinha dos ovos de ouro. Século XVIII, gente, pensa, a descoberta do ouro no Brasil não foi bom para Portugal exclusivamente pelo ouro que saía do Brasil e chegava até Portugal através da cobrança do quinto. Não, velho. Tinha outras coisas associadas. Portugal ganhava muito mais com o pacto colonial, com a venda de produtos, do que com o quinto que chegava até Portugal. Porque, gente, o que chegava a Portugal não era um quinto do que era extraído aqui, cara. Embora Portugal cobrasse o quinto, pensa que o contrabando, o desvio, era uma coisa absurda. Então, mas aí você tem que entender. O ouro, a circulação do ouro aqui no Brasil transformou o Brasil em um grande mercado interno. Agora um mercado interno forte. E aí, como uma lógica mercantilista, eu tenho pacto colonial? Eu tenho a obrigação de comprar produtos da metrópole? Então, beleza. Então, Portugal vai ganhar demais. Muito mais com a venda de produtos que ele coloca o preço lá em cima. Lembra da relação que a gente falou da inflação, do processo inflacionário reconhecido como revolução dos preços? Pois é, a lógica é a mesma. Então, o mercantilismo, resumidamente, é isso, gente. Essa política econômica do Estado absolutista revelada através de práticas e práticas centradas na atividade comercial, onde algumas características são fundamentais que vocês compreendam, saibam identificar e estabeleçam a racionalidade disso. Tá beleza? Pessoal, ficamos por aqui. Próxima aula vamos tratar do renascimento cultural e a revolução científica. Um abraço.